É exatamente esse o ponto, porque agora tem várias perguntas que eu te falei sobre ou aquilo que você falou nessa sua primeira resposta, mas sobre esse último ponto, 115 bilhões esse ano, mais um gasto mais ou menos parecido, um déficit previsto mais ou menos parecido no ano que vem, significa que o governo vai ter que arcar, vai ter que encontrar recursos, no mínimo por esse valor, se não mais do que isso, né? Contando também a inflação do ano que vem, etc. Aonde que o governo consegue achar tanto dinheiro em tão pouco tempo, considerando que estamos já com uma carga tributária muito elevada no Brasil, muito maior do que os países em desenvolvimento, isso acaba deprimindo o crescimento potencial do país. E outra, o governo falou, através do ministro Haddad, que ele está querendo rever os benefícios fiscais que foram concedidos a muitas empresas. Deu um valor entre 200 e 300 bilhões de reais. Mas se esse benefício fiscal, se esses benefícios forem retirados, as empresas, muitas delas, simplesmente parariam de operar. Então, de fato, a receita seria zero. O que vocês estão vendo na Warren e você acha que, de fato, essa meta é tão ousada que não será cumprida? Então, excelente pergunta, porque na lei de responsabilidade fiscal, que aliás completou 23 anos agora no mês passado, em maio, né? Então é uma lei bastante sofisticada, que tinha uma série de regrinhas lá dentro, punições e tal. Uma das regras que tinha lá é a regra de resultado primário. Olha, você tem que cumprir a meta, essa meta tem que aparecer na lei de diretrizes orçamentárias, e se não cumprir? Não tinha escrito nada se não cumprir. Porém, quando você tem uma regra numa lei complementar, ou mesmo na Constituição, que era o caso do teto de gastos, e não há uma sanção explícita para o caso de descumprimento, qual é a conclusão, qual é a dedução que se tem? É que descumprir implica crime de responsabilidade. Portanto, tanto que nenhum presidente, nem a presidente Dilma, nem o presidente Lula, nem o Fernando Henrique, nem o Temer, nem ninguém, nunca houve descumprimento da meta legal. O que eles faziam? Eles mudavam a meta, claro, tem que passar pelo Congresso para mudar e tudo. Que aprovou quase sempre. Que aprovava e tal. E aí cumpriam essa meta modificada, né? O que era ruim também, mas era rígido, né? Agora, qual que é a lógica do novo arcabouço? Eles introduziram um elemento que, a meu ver, é inteligente. A gente pode discutir se os gatilhos que eles vão acionar poderiam ser mais duros ou não, mas o mecanismo é inteligente, porque agora você pode romper a meta de primário. Como assim pode romper? Não, se você tiver uma meta zero, que é a meta do ano que vem, tem uma banda inferior e uma banda superior. Você pode ir até menos 0,25% do PIB, que dá uns 30 bi de déficit. Se você fizer uns 30 bi de déficit ano que vem, você está cumprindo a meta. Não é crime de responsabilidade. Não é crime de responsabilidade. E se romper essa meta? Se romper a meta, agora a lei complementar, se aprovada como saiu da Câmara, ela está tramitando no Senado Federal, né, para quem está nos assistindo, você tem uma sanção. Aquela taxa de crescimento da despesa, do limite de despesa para o ano seguinte, que seria de 70% da variação passada da receita, vai ser de 50% da variação passada da receita. Então você espreme um pouco mais o espaço para gastar. Muita gente falou, isso é muito pouco, você vai continuar crescendo o gasto mesmo tendo rompido a meta de primário. Aí o que o relator lá na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, fez, e eu achei bom? Ele introduziu um outro elemento. Ele colocou o seguinte, um artigo da Constituição, o artigo 167A, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 109, derivada da PEC emergencial. Esse artigo, ele tem uma lista de 10 sanções. Por exemplo, não pode fazer concurso, não pode dar reajuste salarial, não pode criar despesa nova, não pode criar cargos em comissão, não pode ter reajustes das carreiras, reorganização de carreiras dos servidores, uma série de itens que vão ser acionados também quando você romper a meta de resultado primário no primeiro e no segundo ano de uma maneira escalonada. Então, isso é positivo. Você agora tem a possibilidade de romper a meta, mas não é assim, eu escolho romper a meta. Você é obrigado a cortar gasto para cumprir. E você tem que provar que cortou o máximo de gasto que podia. Senão é crime de responsabilidade. Está escrito lá que se você tiver, por exemplo, 20 bilhões para cortar na despesa discricionária, que é aquela não obrigatória, e você descumpriu a meta, então vai ser uma infração à lei de responsabilidade fiscal, porque vai ficar claro que você tinha espaço para cortar, não cortou e deixou a meta ser rompida. Mas então, essa polêmica do fato de que a oposição acusa
o governo de ter retirado a criminalização da responsabilidade da fiscal, da responsabilidade do presidente em caso de descumprimento da meta, isso então não confere. Pois é, ela procedia em parte no texto inicial que saiu do Ministério da Fazenda. Por quê? Porque ficou explícito que não seria crime descumprir a meta e tinha já a lógica da sanção que eu expliquei lá dos 70%, 50%, não tinha aquela lista de gatilhos das 10 medidas. O que o deputado Cláudio Cajado, o relator, para quem está nos ouvindo, o relator tem um poder enorme, porque ele pega a proposta do Poder Executivo e modifica, inclui as emendas dos colegas parlamentares, faz mudanças que ele próprio entende que tem que fazer, etc, etc. Né? Aí essa passa a ser a nova proposta, o chamado substitutivo, texto substitutivo. Ele melhorou esse item, porque ele explicitou que se houver espaço para contingenciar e o governo não fizer o contingenciamento, crime de responsabilidade. Perfeito. Não está escrito crime de responsabilidade, está escrito infração à Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas para mim como crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Agora, mas último ponto sobre essa questão. Todas essas regras, 10 gatilhos de fato, 10 mudanças ou bandas de tolerância, etc., não geram muita confusão? Afinal, o diabo está sempre nos detalhes. Então, se o governo não cumprir em parte ou totalmente essa regra, o fato de ser tão confusa não deixa mais difícil também até identificar esse não cumprimento? Eu brinco que o diabo está sempre sentado nos detalhes, olhando com um sorriso irônico, né? Mas pois é verdade. Porque, veja, é uma regra complexa. Se tem uma coisa que essa regra não é simples. Porque eles foram colocando tantas coisas, sobretudo depois que passou pela Câmara, que ficou uma regra complexa. Nas nossas planilhas lá na Warren, a gente conseguiu implementar todas as mudanças e todos os dispositivos do texto conforme saiu da Câmara. Então, por exemplo, eu consigo saber o que acontece com o resultado primário e a dívida quando tal parâmetro muda de 50 para 70, quando aciona esse ou aquele gatilho. Então, o que nós estamos tentando fazer? Mapear todos os resultados possíveis, né, os cenários desse arcabouço fiscal. Mas ele ficou complexo, ele ficou confuso, difícil de acompanhar. O que não é complexo é a essência, é uma regra de gasto e uma regra de resultado primário. Isso o governo vai continuar divulgando, o Tesouro Nacional divulga mensalmente os resultados e tal. Mas é uma crítica que se pode fazer, que o arcabouço, ele, primeiro, na parte do gasto, poderia ser um pouco mais duro. Veja, o arcabouço, nos meus cenários, no cenário base, que é o que a gente considera mais provável na Warren Rena, a dívida, ela cresce, ainda que a taxas decrescentes, mas ela vai crescer ao longo dos próximos anos, até 2032, ela vai bater 89,9% do PIB. Mas se não tivesse o arcabouço, ela poderia superar 104% do PIB nas nossas projeções.